máximo que tem. Os meus olhos se enchem de água, meu coração palpita mais forte. E eu olho ali e falo assim: louvado seja o nome do Senhor. Porque a igreja continua caminhando triunfante por esta terra até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E sem muita perca de tempo, nós ainda temos a mesa para ceiarmos. Tome sua Bíblia em suas mãos. Abra no Evangelho de João, capítulo de número 2. Evangelho de João, capítulo de número 2. E aqueles que forem encontrando, se pudessem colocarem de pé, para, em reverência, a leitura oficial da noite, do texto que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Você vai achando, vai se colocando de pé. Aqueles que porventura não tiverem aí uma Bíblia em mãos, tem o texto no telão, e vamos todos juntos acompanhar a leitura. Evangelho de João, capítulo número 2, a partir do verso de número 1, nos diz assim: E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E ali estavam postas 6 talhas de pedra, para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 a 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Fecha os teus olhos, ore comigo. Pai, somos gratos por este culto, por esta noite. Somos gratos, Senhor Deus, pelo batismo. Somos gratos, Senhor Deus, pela mesa que está posta. Somos gratos pelo dom da vida que o Senhor nos deu. E agora, Senhor Deus, nos colocamos diante da Tua santa, poderosa palavra. Palavra, Senhor Deus, que opera milagres. Palavra que transforma vidas. Palavras que gera milagres. Palavras que nos orienta, nos corrige e nos coloca no prumo do caminho ao céu. Palavra esta, Senhor Deus, que é inerrante, infalível, espada de 2 gumes que penetra no mais profundo da alma. Nós te pedimos que a nossa alma nesta noite seja penetrada por esta palavra, que a nossa alma, o nosso espírito sinta o Senhor ministrando poderosamente dentro de nós. Assim, Senhor Deus, colocamos os nossos ouvidos atentos a Ti, colocamos o nosso coração debruçado aos Teus pés e te pedimos: fala conosco, Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos em o nome de Jesus, amém. Enquanto você se assenta, você pode cantar assim: Jesus é tudo pra mim, Ele é tudo pra mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo pra mim. Cante: Ele que eu tenho.
Jesus, Ele é tudo para mim, Ele é tudo para você também. Aleluias. Nós estamos diante da mesa da qual todo mês nós montamos, preparamos e assim obedecemos a ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, nesta noite estamos cumprindo as únicas duas ordenanças que Jesus nos deu, que é a ceia e o batismo. E diante dessa ordenança nós olhamos para o passado, lembramos do que Ele fez na cruz. Olhamos para o presente e vemos o fruto do que Ele plantou na cruz. E a igreja colhe, e o céu colhe a minha vida e a sua vida, que um dia também desceu às águas e levantou como uma nova criatura. Nós contemplamos o milagre da cruz a cada vez que nos reunimos aqui. Mas também olhamos para o futuro, porque o próprio Jesus disse, quando instituiu a ceia, Ele olhou para os discípulos e falou assim: é a última vez que eu celebro essa Páscoa convosco. É a última vez, primeira e última vez que eu partilho do pão e tomo do cálice. Porque eu vou para o meu Pai, mas chegará o dia que juntos cearemos na bodas do Cordeiro lá no céu. Quantos aguardam esse dia? Quantos aguardam o dia que nós estaremos lá no céu, celebrando a bodas do Cordeiro, junto com Jesus Cristo, podendo tocar as marcas nas suas mãos, tocar as marcas da coroa de espinho que deixou nele, a marca nos pés, o furo que foi feito do lado. Nós estaremos lá e cearemos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos creem, digam amém. Há uma festa que nós celebramos aqui todo mês, mas há uma grande festa nos esperando, a festa das bodas do Cordeiro. Porém, o mundo aí fora está com um discurso de escassez, crise, turbulências, falta de esperança. O mundo aí fora está cada vez pior, e o discurso é que as famílias estão se desfazendo, que a sociedade já não tem mais esperança, é violência, é droga, é divórcio. E muitas das vezes nós vemos até dentro da igreja escândalos querendo manchar o corpo de Cristo. Mas eu vim dizer para você aqui, nada pode ameaçar a esperança que temos de nos assentarmos à mesa do Cordeiro. E maior prova disso está aqui a mesa, a água. Jesus continua salvando, Jesus continua transformando casamentos, Jesus continua conduzindo a sua igreja ao céu. E por mais que o discurso seja de escassez, por mais que o discurso seja de falta, eu e você, a ADEM é testemunha viva do que Jesus tem feito aqui nesta terra. Jesus continua salvando e transformando vidas. É só olhar para esses irmãos, a Luciana, a Michele, a Gabriela, o Márcio, está aqui, provas vivas de que Jesus continua salvando. E onde estão aqueles que se lembram do dia do seu batismo? Se lembram, eu não sei como é que foi, onde foi, mas eu tenho certeza, houve festa no céu também pela sua vida. E esse texto que eu li aqui, vou relembrar um pouco os irmãos rapidamente. Jesus, ele foi convidado para uma festa de casamento, para uma bodas. Lembre-se, acabei de falar aqui das bodas do Cordeiro. E Jesus está ali, não só ele e os seus discípulos, a mãe de Jesus. E uma festa que tinha por costume do povo judeu ali celebrar ao longo de 7 dias. Inclusive, se você não sabe, é bem diferente de hoje em dia. Hoje em dia os noivos casam e faz o quê? Passagem de avião, hospedagem, lua de mel, só os dois. Naquela época não. Vai vendo. Casava-se e ficava em casa celebrando com os convidados. E assim estava aquele clima. Jesus ali com os discípulos, festa, alegria, celebrando um casamento. Mas acontece que
os dias foram passando, e o noivo passou por uma prova terrível. Acabou o vinho. E acabar o vinho era muito perigoso para a imagem daquele noivo. Porque o vinho, ele é um símbolo da alegria. Imagina uma festa, você fazer uma festa, convidar todo mundo, aí você aparece lá com 2 bifinhos para pôr na churrasqueira. Não é vergonhoso? Né? Falar em bifinho, quem aqui está com a boca cheia de sal grosso igual eu? Né? Passou o dia no churrasco, dá nisso, né? Até eu vou aproveitar, Juninho, vou trazer água mais perto. Aleluia. Então esse noivo estava naquele momento. E Maria percebe. Maria olha, Maria estava atenta. Ela fala assim, está acabando o vinho. Mas ela não se desespera. Ela vai até Jesus, porque apesar de Jesus não ter se revelado ainda, será o primeiro milagre que ele irá realizar, mas ela conhece o dono do milagre. Ela sabe quem pode fazer. Ela sabe a quem recorrer. E Maria poderia procurar o noivo, poderia procurar o mestre organizador ali do evento, mas ela sabe a quem ir. E ela vai até Jesus e só informa, como nós lemos, não tem vinho. Mas a resposta de Jesus é uma resposta que ela não estava esperando. Como que Jesus diz para ela? Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ele está dizendo, não é a hora de eu agir, calma. E Maria descabela e sai desesperada. Não. Maria sabe que depositou no lugar certo. E sabia esperar que não era o momento certo, mas sabia que no momento certo ele iria agir. E Maria então, ela já não está mais ali implorando para Jesus, por favor. Mas ela vira para os servos daquela festa e fala assim, olha, estai atentos e fazei tudo quanto ele vos disser. Ou seja, ela sabia onde estava o milagre, quem realizava o milagre, mas ela também sabia que ela precisava ajeitar o lugar ali. Assim, tem mais gente que precisa entender que a atenção é para Ele, esperar nele, saber que Ele vai realizar algo. E cada vez que nós estamos reunidos aqui, essa palavra ministrada, cada pregação aqui é dizendo, ei, olhe para Jesus, espere nele, confie nele, esteja preparado. Talvez não é um momento que ele vai te entregar um milagre, mas se você continuar atento, congregando, orando, buscando, esperando na fonte certa, aquele que está atento vai receber a ordem do Mestre Jesus e o milagre vai acontecer. Se você crê, diz amém. E assim eles estão atentos. Eu preciso correr aqui. Jesus olha para eles e diz assim, ei, pegue essas 6 talhas e encham de água. As talhas ali estavam preparadas para lavar as mãos dos convidados. Era um rito ali de purificação, de lavar as mãos. E eles obedecem. O que tem a ver? O vinho acabou, que está mandando a gente encher a talha de água. Mas quem obedece, vive milagres. E eles obedeceram. E encheram e não foram pouco, foi até a borda. Encheram por completo. Aí ele diz, pega e leva para o mestre-sala, que é o organizador ali do evento. E eles assim obedecem, saem com aquelas talhas. Mais ou menos uma média ali de 80, 120 litros cada uma. Então eu não sei se um só conseguiria carregar. Vamos arredondar 100, 2 sacos de cimento mais ou menos. Quem consegue carregar 2 sacos de cimento sozinho? Só o pastor. Tá fortão, aleluia. Faz pilates, né? Não, no carrinho não, no muque. No carrinho é fácil, até eu. Então, aqueles servos pegam aquele peso,
6 talhas e levam até o mestre-sala. E a hora que eles derramam, não é água que transborda daquelas talhas. Eu fico imaginando aqueles servos aguardando tombar a água. Ixi, agora a vergonha vai ser maior. Mas aquele que deu a ordem, aquele que sabia o que estava fazendo, sabia que lá na frente não teria vergonha. E a hora que eles derramam, todos são surpreendidos. Tem vinho ali dentro, e tem vinho para sustentar a festa, e tem vinho para continuar a festa. E nesta noite o Senhor, através da vida desses queridos, está mostrando para nós: tem vinho nesta casa, celebre, a alegria continua, a alegria está sobre nós, nós celebramos, há salvação na casa, há vinho novo, aleluias. E aquele homem, ele fica surpreso. Ele vai dizer: normalmente todo mundo serve o bom primeiro e depois o ruim, porque todo mundo serve o bom. Quem bebe um vinho sabe como é que é. Já vai perdendo o tato, já vai ficando meio assim, já não liga mais pro sabor. Tá feliz. Vai o vinho inferior servido ali no final. Mas ele diz: o melhor vinho você deixou para o final. Aleluias. Glória a Deus. Na sua vida, se você acha que você já viveu grandes coisas no Senhor, eu quero dizer, melhor do que o começo a água, é tudo que o Senhor tem pela frente na sua caminhada, é tudo que o Senhor tem pela frente até a volta dEle. Nós temos grandes coisas para viver com Ele. E hoje eu quero falar aqui, eu vou ser rápido e sucinto na aplicação do texto que eu quero fazer. Nós discorremos aqui como aconteceu o milagre. E eu quero falar com a igreja nesta noite sobre aquele milagre que acontece em oculto. O milagre invisível. O milagre que acontece quando os olhos não estão vendo. O milagre que acontece dentro de cada talha. E o primeiro ponto que eu quero dizer é: para que um milagre aconteça dentro daquela talha, para que a água se transformasse em vinho, para que nós víssemos transformação, foi necessária uma preparação externa. Maria percebendo a falta de vinho, Maria intercedendo através de Jesus, Maria instruindo os servos apóstolos. Olha só, o externo tudo preparado e enche de água. Então eu vejo aqui 3 grupos que nós precisamos estar atentos para que o milagre aconteça. 1, os intercessores como Maria. 2, os servos que carregam as talhas. E 3, aqueles que são a talha, que hoje são água, mas sabem que serão vinho novo na presença do Senhor. E o primeiro ponto que eu quero falar é sobre esses que desejam e estão vivendo essa transformação. A primeira palavra que eu quero dizer aqui é para esses que desceram as águas hoje, se tornaram nova criatura. 2 Coríntios 5,17 fala da regeneração. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo na vida de cada um de vocês a partir de hoje. Filipenses 1,6: aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. A obra que Ele começou na sua vida, que Ele começou nessas águas batismais, é Ele quem vai aperfeiçoar em você. 2 Coríntios 3,18 diz: mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados. Olha, somos transformados de glória em glória. Na vida de cada um de vocês, assim como aconteceu na vida da igreja, nós iniciamos um processo de transformação, que a Bíblia diz que é de santificação e de glória em glória, a cada passo. Hoje nós vemos água,
Hoje nós olhamos e vemos água, mas Jesus Cristo olhou para cada um de vocês e disse: eu vejo além da água, eu vejo além da transformados de glória em glória. E quando o Senhor Jesus resolver virar a talha da vida deles, nós veremos o mais saboroso vinho saindo da vida de cada um. Quem crê, glorifica ao Senhor. Aleluias. Só que essa caminhada não é solitária. Não tente caminhar sozinho. As talhas precisaram de alguém que as levasse. Na vida de vocês, isso vale para a igreja. Eu estou pregando só para eles. Nós precisamos de pessoas que nos carreguem. Nós precisamos de pessoas que estejam ao nosso lado e falem assim: olha, não importa, estão falando que você é só água, mas eu sei o que Jesus já plantou de semente aí dentro de você. Eu sei o que Ele está transformando. Jesus, Ele levanta nas nossas vidas pessoas que vão nos ajudar e vão nos carregar. Então, não tente caminhar sozinho. Procure um carregador de talha. Esteja atento àqueles que o Senhor coloca na sua vida. E desfrute da caminhada do discipulado com cada um dos irmãos que o Senhor colocou na sua vida. Saiba identificar. Você, irmão, você já identificou quem o Senhor colocou no seu lado para te carregar? Nós temos que estar atentos. Temos que procurar aqueles que sabem suportar o peso da caminhada junto. E por falar naqueles que sabem suportar o peso da caminhada juntos, eu quero direcionar a palavra aqui geral para a igreja agora. Eu quero falar com os servos que são obedientes e estão prontos para obedecer a voz do Senhor quando Ele diz: enche a talha, carregue ela e caminhe em direção ao milagre. Onde estão os servos? Onde estão os servos? Onde estão os servos? Onde estão aqueles que querem se colocar na brecha na presença do Senhor? Já tem se colocado e dito assim: é só falar, Jesus, eu estou aqui. É só falar. Essa noite o Senhor está dizendo: eis aqui talhas que estão precisando ser carregadas. Onde estão os servos que irão ajudar? Glorifique ao Senhor e peça a Ele: usa-me, Senhor, usa a minha vida. Deus conta com os servos que obedecem, os servos, presta atenção nisso aqui, que não estão esperando somente o vinho novo pronto. Porque seria mais fácil, não seria? Não precisaria carregar a talha, não precisaria encher ela. Não. Jesus, ó, está feito aqui, só servir. Mas o vinho, o processo final, o resultado do milagre, às vezes não vem de mão beijada na nossa mão. Né, pastor? Quantos obreiros nós não desejamos ter aqui? Líderes e crescer o ministério. Mas o Senhor, Ele está colocando talhas com água na nossa vida e está esperando de nós. Apenas carregue, esteja do lado, continue caminhando, orando, intercedendo, e nós veremos cada um daqueles que descer as águas aqui, pastor, o processo de transformação acontecendo dentro da vida de cada um deles, e nós veremos aqui, pastor, essas vidas sendo transformadas em obreiros, em líderes. Nós cremos. Se você crê nisso, glorifique ao Senhor. Aleluias. Nós veremos aqui vinhos sendo transformados, águas sendo transformadas em vinho, e o Senhor conta com cada um aqui que esteja disposto a carregar este peso. E como que é o servo? Não é só o pastor, não são só liderança. Sabe aquele irmão que se oferece carona para vir para o culto? É você falando assim: eu vou carregar essa talha. Sabe aquele irmão que vem no WhatsApp, às vezes meio fora de hora, e derrama o coração buscando um conselho? É o Senhor te usando como servo para carregar aquela talha. Sabe aquele erro do irmão, às vezes novo convertido? Você não aponta o dedo, você não fala: ei, errou, mas você diz assim:
Calma, meu irmão, se conserte, volte para o caminho. É suportar uns aos outros. Olha só o que diz Gálatas 6:2: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O atalho é seu, mas o milagre é de quem? É dele. Não é o seu esforço, mas é aquele que deu a ordem que opera o milagre. Então não adianta pegar a talha e toda hora, será que transformou em vinho? Ainda não, e vai. Será que transformou em vinho? Ainda não, e vai. Ah, quer saber? Acho que o milagre não vai acontecer. Deixa quieto. Não, o Senhor está dizendo, não pare. Eu não sei de quem você desistiu por esses dias, mas o Senhor está dizendo, volte lá, pega aquela talha. Você ainda está vendo água, mas volte a carregar, volte a interceder, volte a convidar para o culto, volte a orar por ele. O Senhor está dizendo, volte lá, pega aquela talha, suporte o peso, ajude ela a caminhar, porque a hora que você menos esperar, você tombar aquela talha, vai sair vinho novo de lá. Isso me faz lembrar um irmão, vou até citar o nome dele aqui, hoje ele é diácono, o irmão Sidney. A Bruna vai lembrar dele. Quando eu estava pastoreando Vila Cláudia, a congregação aqui da Delimeira, eu convidei ele para ser diácono. E é bom quando é assim. Eu falei assim, irmão, queria convidar, fiz tudo. Ele falou, pastor, eu passei a semana em jejum e oração, pedindo para o Senhor me dar a oportunidade de trabalhar na casa dele. Olha só. Enquanto muitos estão fugindo do compromisso, tem gente orando e jejuando, querendo ser usado nas mãos do Senhor. E ele disse, esse convite é uma resposta daquilo que eu estou buscando. Eu falei, então vamos. Você vai ser cooperador, daqui a pouco você vai ser diácono e vamos servir junto. Ele falou assim, mas tem uma coisa, só não quero o microfone. Naquele processo ele estava ali água. Não era um vinho saboroso ainda. Eu falei, não, irmão, tudo bem. Eu tenho vergonha, eu não consigo. E os anos se passaram. Recentemente nós encontramos a família. Pastor Lucas, você não acredita? Eu até fui pregar numa congregação. Olha só. Enquanto muitos estavam olhando e falando, ali só tem água. Teve um dia que o Espírito Santo resolveu pegar, virar e falar assim, olha aqui, ó, você estava esperando sair água daqui. Ó o vinho novo saindo aqui. Olha o vinho novo saindo aqui. Valeu a pena ter paciência, valeu a pena discipular, olhar, e o Senhor hoje está usando ele, na simplicidade dele, mas no poder do Espírito Santo. Está até com o microfone na mão pregando. Quantos de vocês, olhando para dentro de si mesmo, disse assim, ah, não vai ter jeito, o Senhor não faz, comigo não. O Senhor está dizendo, permaneça firme e fiel, ao lado de quem eu coloquei do seu lado aí, porque tem vinho bom para sair daí, tem vinho bom para sair da sua vida, tem vinho bom para você derramar sobre a vida da igreja. Aleluias, aleluias. O melhor vinho dessa igreja está ainda para ser servido através das mãos calejadas de quem carregou as talhas. Na época da tecnologia, do micro-ondas, do miojo, do WhatsApp, tudo é rápido, frenético, nós queremos tudo rápido. Mas o Senhor está dizendo, ainda há um processo de transformação, do qual a igreja precisa respeitar. Nós vemos pessoas novas convertidas, mas nós precisamos preparar o externo. Nós precisamos dos servos prontos a carregar as talhas, mas também precisamos daqueles que são como Maria, o que eu chamo de intercessores. Aqueles que não vêm para o culto, fica batendo papo, não fica toda hora olhando WhatsApp, Facebook, Orkut, mas ele está ali. O que está acontecendo? Como é que está o ambiente? Como é que está aquele irmão? Ele está atento. Aí ele olha e fala assim, ei,
parece que ali está acabando o vinho. Ei, parece. Aí sabe o que ele faz? Ô irmão, você viu ali? Não, Adem não tem fofoqueiro. Adem não tem quem espalha fofoca. Quando você vê o vinho faltando na vida de algum irmão, quando você vê a alegria acabando na vida do irmão, quando você vê talvez um ministério que está precisando de um vinho novo, um departamento está precisando, faça como Maria. Jesus, eu apresento diante de ti uma necessidade. A necessidade nem era de Maria, mas ela vai ali e vai dizer, ó, tem um noivo, tem uma pessoa ali, tem um irmão que está acabando o vinho, mas Jesus, nós precisamos de ti. Acode aquele irmão, acode aquela vida, acode. Nós não somos uma igreja que fica comentando quando vemos algo. Jesus não precisa de fofoqueiros, Jesus precisa de intercessores. E onde estão aqueles que estão prontos a interceder diante de Jesus, dizendo, ei, eu vejo ali uma necessidade, Jesus, atende, Jesus, cuida. Onde estão aqueles que estão dispostos? E o Senhor já tem levantado aqui homens e mulheres às terças-feiras, às 8 horas aqui, estão orando. Jesus transforma, Jesus liberta aquela família, Senhor Deus, aquele divórcio que está para sair, põe as tuas mãos, transforma aquele casamento, livra aquele menino, aquela menina das drogas, da prostituição. Estão aqui olhando vidas, festas que estão se acabando, a alegria do mundo está se acabando, mas tem intercessores como Maria, que estão aos pés de Jesus dizendo, salva, salva. O Senhor ainda levanta intercessores que carregam a igreja na oração. Eles não são aqueles que às vezes carregam a talha, não são aqueles que carregam o peso de levar a talha, o peso do discipulado, mas ele carrega na oração, ele leva para Jesus. Onde estão aqueles intercessores que sabem carregar no peso da oração? Aleluias, aleluias. Eu até anotei uma frase aqui. A fofoca descreve a ferida, a intercessão convoca o médico dos médicos. Toda vez que você ver uma necessidade, seja qual for, lá fora, aqui dentro, você tem o endereço certo: Jesus Cristo. Jesus, ele espera, como eu já disse aqui, aqueles que não só oram, mas aqueles que instruem os que estão ao redor. Senhor Jesus, ele espera que nós como igreja vamos instruindo uns aos outros. Ei, esteja atento a tudo quanto ele disser. Ei, esteja preparado. A qualquer momento pode vir uma palavra lá do céu, uma palavra do próprio Jesus, dizendo, é a hora do milagre acontecer. Qual que é a sua atitude diante de uma situação? Além de não orar, você se fecha? Não, o Senhor está dizendo, instrua quem está do seu lado. Libere palavras de bênção, libere palavras de fé. Diga a ele, continue crendo, continue aqui permanecendo, continue carregando esse peso aí do discipulado, continue do lado dessa pessoa. Nós precisamos instruir uns aos outros. O mundo aí fora está gritando, o vinho acabou. O mundo aí fora está gritando, há desesperança, não tem mais esperança. Mas aqui dentro há uma igreja vibrante que diz, há vinho novo sobre a casa, há vinho novo nessa festa. O Senhor está contando com aqueles que estão fazendo estoque de vinho. E vinho, quando eu falo, são vidas. Estão fazendo estoque para o grande dia da grande bodas do Cordeiro. Nós chegarmos diante dele e dizer, valeu a pena. Eu carreguei as talhas até aqui, mas aqui está, Senhor Deus, o bom vinho que o Senhor transformou. Aleluia. Se você puder, fique de pé. Gostaria que
você fechasse os seus olhos, nós vamos orar. Você que entrou aqui nesta noite, apenas com os olhos fitados na escassez, a falta, dizendo que acabou. Nesta noite o Senhor está dizendo: chega de olhar para a escassez. Eu sou aquele que transforma. Eu sou aquele que produz na sua vida o vinho novo. Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus e Pai, nós estamos aqui, Jesus, como igreja diante de Ti, diante daqueles que ouviram esta mensagem, têm o coração sedento pela transformação, se sente como água hoje. O que é a água diante do que estão esperando o vinho? Muitas vezes essas vidas estão assim, mas o Senhor está olhando para eles nesta noite, dizendo: há uma transformação acontecendo aí dentro de você. Não desista de você mesmo, não desista dos primeiros passos, não desista da boa obra, porque aquele que começou, Ele não desistiu e Ele é fiel até o fim. O Senhor te renova nesta noite, o Senhor te transforma nesta noite. Jesus toca aqueles que estão se sentindo como água, que eles saiam daqui, Senhor Deus, matando a sede do vinho, Senhor Deus, que o mundo aí fora carece, a verdadeira alegria. Eu também, Senhor Deus, oro agora nesta noite por aqueles, Senhor Deus, que estão suportando o peso do discipulado. É pesado, Jesus, porque se não pesar significa que estamos fazendo errado. Mas o Senhor nesta noite trouxe uma palavra: continue carregando, continue suportando, continue levando a palavra. Aleluia, porque uma hora nós veremos o vinho novo sendo derramado através do nosso esforço. Jesus está dizendo: não pare, igreja DEM, não pare, igreja DEM, não pare, igreja. E eu também oro, Jesus, por aqueles que têm sustentado o ambiente em oração, por aqueles que têm sustentado espiritualmente esta casa, por aqueles que, quando vem uma necessidade, se colocam aos teus pés em oração, intercessão pela igreja. Obrigado, Jesus, por cada um destes, aqueles que estão sendo transformados, aqueles que estão carregando, aqueles que estão intercedendo, porque juntos nós vemos o grande cenário de uma grande festa, que um dia estaremos diante de Ti. Assim nós oramos e Te agradecemos, em o nome de Jesus, amém. Jesus já garantiu que a festa lá no céu está preparada, mas até lá, nós estamos diante desta mesa. Por isso, com alegria no coração, celebre junto com esses nossos irmãos que estarão neste momento, pela primeira vez ceando. Alegre o seu coração, se entregue neste momento. É um ensaio do dia que nós viveremos lá no céu com o nosso Senhor Jesus Cristo.